Olá pessoal, eu sou Ramiro do @Portal do Peregrino BR. Hoje eu vou comentar com vocês um pouco do filme Nefários, mas pode deixar que eu não vou dar muito spoiler não. É um filme muito recomendado pelos padres exorcistas e ele demonstra exatamente como esses seres demoníacos atuam na vida do ser humano. Eles têm verdadeiras raivas, têm um plano de destruir a vida de muita gente. E é o que acontece. Mas diferente dos filmes de Hollywood, que tem muito efeito especial, que dá mais poder a esses seres malignos do que o próprio Jesus, o próprio exorcista. E não é bem assim. Em raríssimas exceções, ocorrem possessões, ocorrem efeitos físicos muito grandes. Eu já vi esses efeitos físicos. Eu trabalhei numa irmandade, como eu já falei aqui, por 10 anos. Trabalhei no exorcismo também. Eu vou contar um fato engraçado só para a gente começar, né? Que é um tema um pouco às vezes assustador. Mas tinha uma sessão de exorcismo que precisava de 4 médiuns trabalhando. Só que só tinham 3. E aí o que aconteceu? Teve que pegar alguém da plateia, porque aquela pessoa precisava fazer esse exorcismo. Só que essa pessoa que estava na plateia também era médium, mas ele estava começando há pouco tempo. E tem uma hora que fala assim: você ser maligno, você não vai voltar mais, e se você voltar estaremos aqui. Aí essa pessoa virou e falou assim: olha, eu não vou estar aqui não, eu não vou estar aqui não. Eu não vi, mas era uma história que eles contavam. Não estou falando que é engraçado, mas é sério. Mas quando você leva uma vida séria, uma vida que você busca, você não precisa ser um santo exatamente, mas que você busca uma melhoria, você tem a grande proteção do seu anjo da guarda, dos seus mentores, no que você acreditar no bem. Você está protegido pelo próprio Deus, nosso Criador. Então aconteceu esse caso. Então assim, essas histórias, e tinham várias outras histórias, e muitas vezes eu trabalhando, eu já vi a pessoa, o paciente que estava recebendo o exorcismo, ela se contorcendo, que você fala assim, não é possível, se levantava uma força que não era possível. E uma vez, através de uma intuição dada pelos meus mentores, a gente usava uma espada e falava o seguinte, ó: imagine um fogo azul nessa espada e passe nessa pessoa que está recebendo o exorcismo. E eu fiz isso pela mente mesmo. E patrocinado pelos mentores, é claro. Por mim, não é nada. Então, quando eu passei, essa pessoa que recebeu e terminou, ela se levantou e fala: pelo amor de Deus, parece que passou um fogo em mim, eu estou queimando. E acontece mesmo, porque a grande batalha, gente, na maioria das vezes que esses seres atuam, é na mente. Então o filme Nefários, eu vou fazer um resumo aqui, uma pessoa estava presa, estava já preso, um presidiário, por ter assassinado algumas pessoas. E ele falava que era por conta desse demônio, que se chamava Nefários. Então eles tinham que chamar um psiquiatra. O psiquiatra anterior, ele tinha desistido, e esse psiquiatra era ateu. E aí é muito interessante. O filme é curto, tem 1h40 mais ou menos, e esse psiquiatra ateu é chamado, por quê? Porque ele já estava no corredor da morte, esse paciente, esse presidiário. E aí ele começa uma entrevista, e se ele fosse diagnosticado como paciente psiquiatra, ele ia para uma ala psiquiatra e ficaria lá para o resto da vida. E sendo diagnosticado como uma pessoa comum, pessoa normal, ele iria para a cadeira elétrica, seria a execução dele. Então tem um diálogo, e uma hora a pessoa está possuída, outra hora não. Então esse demônio, ele super inteligente, eles são muito inteligentes, pessoas.
Então, às vezes, a gente é conduzido para situações e ações da gente que a gente fala, todo mundo faz isso, isso é normal, e não é. E isso que eu falo pra gente, né? A gente tem que orar e vigiar. Então, tem uma hora que ele fala o seguinte, esse demônio, ele fala assim, ó, você vai matar 3 pessoas até o final da sua decisão. Ele fala, não vou não. Então, ele vai pelo diálogo mostrando, e no final o psiquiatra, ele acaba assassinando de modo indireto e direto 3 pessoas. Então, assim, é muito interessante o filme, eu recomendo, como eu já falei aqui para vocês, a atuação dele. Então, assim, a inteligência, quem viu aquela série Sandman, tem uma hora que o Sandman, ele tem uma batalha mental com Lúcifer. Então, é muito interessante, porque no final, Sandman vence, e ele vence, é uma batalha de um diálogo, primeiro é o seguinte, eu sou um lobo. E aí fala, eu sou um cavalheiro que mata um lobo. Então, assim, isso é só o começo. Eu recomendo vocês verem, vou tentar deixar aqui um link dessa cena. E no final, Sandman fala, eu sou a esperança, quase morrendo. E é isso, gente. A gente, por mais que a gente tenha feito muita coisa errada, a gente tem como se arrepender e fazer tudo certo de novo. É a esperança de tudo vai mudar quando a gente está desanimado, quando a gente está com alguma doença. A esperança, a gente ganhando a esperança e confiança também, né? Estou acrescentando a confiança que as coisas podem mudar para melhor. Então é só a gente buscar se esforçar também. Então no filme Nefários tem esse diálogo e ele vai provando, só é uma batalha mental. A pessoa fala, né, eu sou ateu. Então o Nefários fala para ele, você sendo ateu ou não faz nenhuma diferença. É como a gente. Às vezes eu estou falando aqui e a pessoa fala, isso não existe, eu não acredito nisso. Às vezes você já está sendo dominado, manipulado e você nem sabe. Você acha, é minha personalidade, já passou da sua personalidade, entendeu? A personalidade ela pode ser mudada. Se você não consegue mudar, muito provável que você já está sendo manipulado. Eu já vi diversas vezes, em várias situações, principalmente na questão noturna, que quando eu abri os olhos tinha um ser ali repetindo coisas para mim negativas. Eu falei assim, não, pode sair fora, e entro em oração. E nas eleições passadas, nessa eleição, né, que tem o atual presidente, a gente está em 2024, e o espírito falava para mim, eles podem assumir qualquer formato, inclusive dos seus familiares. Ele virou para mim, olha, esse presidente é bom, esse candidato é bom. Eu falei assim, não é não. E por 3 vezes, isso é bom. Eu falei assim, não é, eu já escolhi o meu. E eu conversando com meu irmão, ele falou assim, Ramiro, aconteceu a mesma coisa comigo. E outro dia eu conversando com a minha mãe falou assim, Ramiro, está acontecendo isso. Então, será que as escolhas são nossas mesmo? Será que a gente está analisando? Por que tem tanta briga na política? Esse é um dos maiores campos. Por que tem briga com um time de futebol? A política é a mesma coisa que um time de futebol? Claro que não, né, pessoas? Politicamente, as grandes mudanças são geopolíticas. Então a gente tem que saber e estudar. Tem muita gente dando opinião sobre política, mas eles pouco conhecem sobre política. Então é interessante também a gente estudar para não ser manipulado, a gente pesquisar. Hoje, muitas pessoas querem ter clarividência, mas hoje tem vídeo do político falando determinada coisa e a pessoa não acredita. Nem tudo é montagem. Então a gente tem que buscar muito. Eu fiz um pequeno roteiro, eu vou lembrando aqui das coisas, ó. Com o uso da inteligência, muitas vezes a gente faz mal para a gente mesmo, principalmente na infância. Como os criadores, eu falo pai, mãe, avós, tios, quem adotou uma criança também, tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque na infância a gente está tendo a formação e as crianças elas observam mais pelas atitudes
dos pais, quem está criando, do que está falando. Então não adianta a pessoa falar uma coisa e fazer outra, você vai acabar confundindo. Então vai crescendo na adolescência, a gente vai tendo mais inteligência e a gente acaba tendo aquela rebeldia. Então a gente se acha às vezes mais inteligente do que os nossos pais. E não é bem assim. Nossos pais, eles têm experiência. Eu digo nem todos os pais, mas a maioria vai tendo a experiência e vai passando para o filho. Fala, ó, filho, é isso, eu me arrependo disso. Então esse diálogo é muito importante. Porque na inteligência, os adolescentes querem serem... Eu fui adolescente, eu também fazia isso. A gente queria ser aceito. Aceito, só que se você pega um grupo de amigos que fazem só besteira, você vai querer fazer besteira, não todos os adolescentes. Por isso que a formação em casa ela é muito importante. A formação de não fazer mal aos outros, porque tem um retorno. Não adianta falar assim, eu me arrependi. Tá bom, ok, é um primeiro passo o arrependimento, mas tem um retorno. Não acha que fala assim, eu me arrependi, mas você aprendeu mesmo, você vai passar por umas situações. E uma das questões quando a gente ganha inteligência é querer julgar os outros. Aquela pessoa ali não presta, aquela pessoa assim é assada, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente pode analisar, aquela pessoa ela fez um ato que não é bom. Então você aprende com os outros, com o erro dos outros, é mais inteligente isso. Porque a gente vai ganhando até conhecimento, mas a sabedoria é outro nível. Então muitos espiritualistas têm um conhecimento de tudo. Fala de ET, fala de mesa radiônica, fala de tudo, de desobsessão, fala tudo. Mas não tem o amadurecimento espiritual. Não ganha sabedoria. Porque a sabedoria é forjada nos problemas. Você que vai tendo muitos problemas e vai superando eles, você vai ganhando mais fé, mais sabedoria. Você vê a própria história de Jó. Jó era um homem justo e aconteceu diversas coisas ruins para ele, mas foi tudo para quê? Para fortalecer a fé dele. E Jó, para mim, é uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está consumindo na mídia, né? Na televisão, na internet. A gente tem que se blindar disso. Muitas vezes a gente escuta, e Jesus falou, vós sois deuses. Mas quando é que a gente pode se tornar Deus? Na vida dos outros. Ajudando, apoiando os outros, tirando pessoas de situações dificílimas. Numa das sessões de exorcismo, a gente tinha que falar que eram dois tipos de exorcismo. Então tinha um que a gente falava, a gente como dirigente falava, que as forças que o paciente inadvertidamente se submeteu. O que significa isso? Que a pessoa vai fazendo, vai falando mal dos outros, vai querendo usar a inteligência para manipular os outros, principalmente em relacionamentos, principalmente na vida profissional, que ela começa a ameaçar a pessoa. Quantas vezes eu tenho 25 anos de profissão, quantas vezes eu fui ameaçado de ser mandado embora porque a chefia estava mandando fazer uma coisa que seria antiética. Então você tem que manter muita disciplina. E aí que eles pegam a gente, como falar, ele tem uma personalidade forte. Não é bem assim não. Às vezes você é um mala e as pessoas não têm coragem de falar para você. Aí você fala, eu tenho uma personalidade forte. Então a maior tipo de ataque que esses seres utilizam é mental. Eles vão vendo suas tendências, eles vão te observando. Eles sabem a sua tendência. Então você às vezes está caindo numa arapuca e nem sabe. Então o filme Nefários, ele vai utilizando esse diálogo e a pessoa no final, o psiquiatra, ele vai vendo tanta besteira que ele fez. Tanta besteira que ele fez. E eu falo aqui, eu dou um spoiler para vocês. Na própria plataforma YouTube, você pode alugar, eu acho que é por R$7, pessoal. O que é R$7 hoje? Então você compra um pão, 3 pães, 6 pães, você já paga uma grana. Então vale a pena. Ele é classificado como filme de terror, mas não é muito terror.
E o psiquiatra vive em dúvida, vive em dúvida, vive em dúvida. Aí tem um momento que estoura uma lâmpada. Aí o próprio Nefares fala, pode ser só uma coincidência. Ele brinca com o psiquiatra, confunde a cabeça dele. Mas ele confunde porque ele quer que ele escreva um livro para ele. Então chega a tirar do sério o psiquiatra. Então, e tem uma cena que entra um padre que poderia ajudar. Só que esse padre fala, hoje a gente está mais atualizado. A gente não acredita que é ação do demônio. E isso tem fundo psicológico. Eu falei, quem poderia ajudar, não ajuda. Então assim, nem tudo, quando a gente vê algumas cenas, principalmente na televisão, de algumas religiões falando que é um demônio. Não é assim, acaba as pessoas desacreditando por conta disso. E outras pessoas superestimam a ação demoníaca. E não é assim, a gente tem que tomar cuidado. Mas Deus é mais forte do que esses seres. Então assim, eu vou contar uma situação que eu estava fazendo um exorcismo e eu olhei, principalmente que esse padre falou, agora a gente é atualizado e é uma ação psicológica. Tinha uma menina, eu estava fazendo um exorcismo nela, mas eu falei assim, essa menina, ela está fingindo por um momento. Olha a lição que eu aprendi. Tudo bem, acabou, voltei para casa, tomei meu banho, comi, me arrumei e fui dormir. Daqui a pouco aparece a imagem da menina na minha mente. E quando eu falo imagem, aparece em 8K, é muito perfeito. E ela fazendo os mesmos movimentos que ela estava fazendo. Aí daqui a pouco, um espírito virou para mim e falou, desgraçado. Aí eu falei com a minha esposa, falei assim, tem um espírito aqui, vamos orar. Então foi para mostrar para mim, e os mentores deixam, nosso próprio anjo da guarda nos ensina, dependendo da sua religião, que nem tudo é psicológico ou para cunho psiquiátrico, nem tudo. Tem coisas que realmente são, mas nesse caso não era. Então, para eu aprender essa lição, então toma cuidado quando você se acha muito inteligente. Por quê? Muitas vezes a gente é soberbo. Isso foi um grande como a doutrina católica nos ensina, Lúcifer foi soberbo, se achando mais que o nosso próprio Criador. Então o nosso anjo da guarda, ele já fez uma escolha, e quando os anjos escolhem uma coisa, é para sempre. Então por isso que houve essa cisão no céu, essa batalha, onde Miguel expulsou 1/3. Então você olha como é que está a sua cidade, você olha recentemente as notícias. Então quando a gente se melhora, a gente se torna uma barreira para esses seres. Então busca esse amadurecimento espiritual e busca fazer uma autorreflexão de manhã e de noite. É o que eu faço todos os dias, de manhã e de noite. E para a gente ficar protegido desses seres, orar e vigiar, como todo mundo já conhece, bastante oração, bastante autoanálise das suas atitudes, o que você anda fazendo, arrependimento de não fazer mais e reparar o bem que você reparar o mal que você fez. Porque uma hora você vai ser cobrado. Não adianta falar, eu sou bonzinho. Não tem isso, pessoal. Deus nos ensina, Deus é amor. Então tudo que vem pra gente é para o nosso aprendizado. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, deixe suas perguntas, que eu respondo elas. Um grande abraço.